Você já se sentiu impotente diante de uma situação que parecia sem saída? Como se todos os seus esforços não fossem suficientes, como se estivesse em um abismo, sem nenhuma esperança de sair. A boa notícia é que você não está sozinho, e a resposta para essas dificuldades pode estar muito mais próxima do que você imagina. O que você provavelmente não sabe é que a verdadeira força não está nas suas habilidades ou na luta pelo poder, mas em algo muito mais profundo. Muitas pessoas, em momentos de crise, buscam forças em fontes externas, dinheiro, poder, pessoas, ou até mesmo na esperança de que as coisas melhorem sozinhas. Mas, e se eu te dissesse que há uma força que transforma o impossível em possível, que dá coragem para lutar quando tudo parece perdido? E que essa força pode ser acessada por qualquer um, não importa a sua situação. A verdadeira força não vem do que podemos ver ou tocar, mas de um lugar mais profundo, a fé. Eu sei, pode parecer contraintuitivo, talvez até um pouco distante da realidade que você vive. Mas a fé, essa confiança inabalável em algo maior que nós, tem o poder de transformar o mais escuro dos cenários em um caminho para a vitória. E isso não é apenas uma promessa vazia, é um princípio comprovado, presente nas mais poderosas histórias de superação. Neste conteúdo, vamos explorar como a fé pode ser a chave para desbloquear essa força transformadora. Prepare-se para descobrir como a fé não só pode mudar sua perspectiva, mas também dar a você a força necessária para enfrentar o que parecia impossível. Você está pronto para mudar sua visão sobre o que significa ser forte? Vamos dar o primeiro passo juntos. Era uma noite fria, como as que se vêem em histórias bíblicas, onde a luta entre o bem e o mal parece tomar forma física. O policial, com seu uniforme simples, mas reluzente na sua moralidade, caminhava pelas ruas de uma cidade que, apesar de cheia de vida, estava envolta em trevas. Ele sabia que o mal estava por perto, como um espectro prestes a atacar. Ele acreditava, com fé, que poderia cumprir sua missão com justiça. Mas ninguém o preparou para o encontro que estava prestes a acontecer. Ele cruzou com um homem de aparência imponente. O bandido, como o policial o identificou de imediato, estava com a mão firme sobre a arma. Seus olhos, frios e calculistas, não demonstravam arrependimento, mas sim um plano bem ensaiado para escapar. O policial, por outro lado, sentiu uma onda de pensamentos turbulentos. Ele sabia que o Salmo 11, com sua força e palavras de confiança, poderia ser sua única defesa neste momento. Ele olhou para o bandido e sentiu que ali, diante de seu inimigo, a batalha de fé se tornava mais do que uma luta de armas e palavras. Seria uma luta pela justiça e pela alma do homem à sua frente. Enquanto o bandido começava a se mover, como um predador calculando seu próximo ataque, o policial respirou fundo e se lembrou do que estava disposto a defender. Não era só sua vida, mas a paz que ele acreditava ser possível através da justiça. Era ali, naquele cenário tenso e aparentemente sem esperança, que ele poderia aplicar uma das lições mais profundas dos Salmos. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode o justo fazer? Ele sabia a resposta. Ele deveria permanecer firme, como o justo que confia em Deus, não nos próprios esforços. Essa crença em algo maior do que si mesmo trouxe uma tranquilidade quase sobrenatural ao policial, como se as palavras do Salmo estivessem moldando sua coragem. Ele não era um herói invencível, mas sabia que sua missão estava alinhada com algo mais grandioso. E ali, no calor do momento, ele se perguntou, até onde a fé poderia levá-lo? O bandido, por sua vez, tinha uma missão diferente, movido pela ganância e pela desesperança. Mas ali, ambos estavam sendo testados de uma maneira que nenhum deles poderia prever. Enquanto as sombras da noite cercavam a rua deserta, o policial avançava com passos firmes, guiado não por uma arma, mas pela confiança em sua própria força interior e na justiça divina. Mas, o que aconteceria quando as armas se cruzassem? O confronto parecia inevitável, mas havia algo mais em jogo naquele instante. O policial não sabia, mas o Salmo 11, com sua promessa de proteção, começava a ser mais real do que nunca. O policial, agora mais próximo do bandido, começou a se lembrar das palavras do Salmo 11, que ecoavam em sua mente como uma melodia suave, mas poderosa. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor, o seu trono está nos céus. Ele sentia a verdade dessa frase em cada passo que dava. Não importava quão sombria a situação fosse, não importava o quão perigosas as intenções do bandido parecessem, o policial sabia que sua confiança não estava na força de suas próprias mãos, mas na força divina que o guiava. À medida que se aproximava do bandido, o policial não pensava em derrotá-lo fisicamente. O que estava em jogo não era apenas o combate, mas a possibilidade de mostrar ao homem diante dele que há uma alternativa para o caminho da violência. Ele olhou nos olhos do bandido e, sem hesitar, falou com firmeza: "Você pode confiar em algo maior do que o medo."
O Senhor vê o que você não consegue ver. Ele prova os justos, mas não abandona os que nele confiam. O bandido, que já estava pronto para agir, parecia hesitar por um momento, como se aquelas palavras tivessem tocado algo dentro dele. Ele estava acostumado a ouvir promessas vazias, mas o policial parecia sincero. Como se, apesar da ameaça iminente, sua voz fosse como uma âncora de esperança. O policial continuou, agora mais calmo, como se seu próprio coração fosse aquecido pela confiança que tinha em Deus. Sei que a luta parece grande, mas confie, o Senhor está conosco. Ele sabia que não precisava derrotar o bandido com uma arma, mas com a força de sua fé. Ele tinha que mostrar ao homem que, mesmo na escuridão da noite, havia uma luz de esperança. Como um conto bíblico, o policial entendia que o verdadeiro poder não vinha da força física, mas da força interior, que ele acreditava vir de sua conexão com Deus. Era um momento como aquele, que acontecia em muitas histórias inspiradoras e devocionais, quando o ser humano se vê diante de um dilema e precisa escolher entre confiar naquilo que é visível ou no invisível. E aquele momento, diante de um bandido prestes a tomar sua vida, era um desses momentos. O policial sabia que ele não estava sozinho, como um personagem em um conto evangélico sobre fé, pois sua confiança estava em algo muito maior do que suas próprias capacidades. Ele continuou avançando com uma calma surpreendente, lembrando-se do que as Escrituras diziam: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e o que ama a violência, a sua alma aborrece. O policial não estava ali para julgar, mas sabia que a justiça de Deus era mais poderosa que qualquer ação humana. Ele sabia que o bandido também era alvo dessa justiça, e que ambos estavam sendo observados por um Deus justo e misericordioso. A cada passo, ele se sentia mais fortalecido, como se o próprio Senhor estivesse ao seu lado, guiando-o através da situação. À medida que o confronto se intensificava, uma dúvida começou a se infiltrar na mente do policial. Ele sabia que havia uma tentação latente em todos os momentos difíceis, a tentação de fugir. Ele já tinha enfrentado situações perigosas antes, mas algo naquela noite estava mais pesado. O bandido, com seu olhar ameaçador e movimentos rápidos, parecia pronto para reagir a qualquer movimento. O policial, no entanto, sentia uma pressão interna para ceder àquele impulso primitivo de salvar a própria vida, de evitar o risco. Mas, como nos Salmos, ele sabia que esse impulso não era o caminho. Quando as dificuldades surgem, muitas pessoas se perguntam: por que continuar? Por que não simplesmente fugir? Essa é a tentação que aparece nas histórias cristãs, quando o medo toma conta e o conforto de abandonar a luta parece ser a escolha mais fácil. Mas o policial, imerso em suas reflexões cristãs, compreendeu que não seria isso que Deus desejava. A fuga não seria um ato de fé, mas de medo. E, ao pensar nisso, ele se lembrou das palavras de um devocional que ouvirá uma vez: a verdadeira fé é confiar em Deus quando a situação parece impossível. O bandido, ao notar a hesitação momentânea do policial, sorriu como se soubesse que havia encontrado uma brecha. Ele acreditava que a fraqueza humana seria o seu trunfo. Era como uma luta entre a tentação de fugir e a firmeza da fé. Mas, ao olhar novamente para o rosto do bandido, o policial se lembrou das histórias baseadas nos Salmos, de como Deus sempre foi o refúgio para os justos em momentos de grande tribulação. A confiança em Deus foi o que o manteve firme, como uma rocha, inabalável. E foi isso que o impediu de ceder à tentação de correr. Ele não estava sozinho, e naquele momento, o medo não tinha espaço para dominar sua mente. O Senhor está comigo, repetiu para si mesmo, lembrando que os Salmos nos ensinam a confiar em Deus, especialmente quando o caminho parece cheio de obstáculos. Como um conto evangélico sobre fé e superação, a ideia de fugir não fazia mais sentido. O verdadeiro consolo, ele sabia, não estava em evitar a luta, mas em enfrentá-la com a certeza de que Deus estaria ao seu lado, independente do que acontecesse. Mas a luta não estava fácil, e o bandido parecia perceber que o policial estava mais preparado do que ele imaginava. Ele hesitou, como que testando a resistência do policial. E o policial, com uma fé renovada, sabia que a verdadeira vitória não seria sair ileso fisicamente, mas a decisão de permanecer fiel ao que acreditava. Era um momento de reflexão profunda, algo que todos podem aplicar em suas vidas. Quando nos deparamos com dificuldades, devemos nos lembrar de que a força para superar vem da nossa confiança em Deus, não em nossas próprias habilidades ou nas respostas fáceis. O policial, mesmo em meio ao confronto, começou a perceber que sua força não vinha apenas do treinamento ou das armas que carregava. Havia algo muito mais profundo que o sustentava, uma força interior que o tornava imbatível diante do caos. Ele lembrava das histórias de fé e esperança cristã que tanto lhe tocavam, onde os heróis não eram os mais fortes fisicamente, mas os mais resilientes espiritualmente. Ele entendeu que era essa força que o faria prevalecer, não o poder de sua mão,
mas a força que vinha de algo maior que ele mesmo. Enquanto o bandido começava a avançar com mais agressividade, o policial não se abalou. Suas mãos, embora trêmulas, estavam firmes na missão. Ele sabia que a batalha não era apenas física, mas espiritual. Como os Salmos falam de confiar em Deus, ele sabia que estava ali para ser um instrumento de justiça, e que a verdadeira força vinha da fé. Em um momento de clareza, ele pensou: eu sou mais forte do que qualquer arma, porque minha força vem de Deus. Essa compreensão trouxe uma paz que ele não sabia que poderia experimentar no meio de uma situação tão tensa. De repente, o bandido parou, como se sentisse a energia do policial mudar. Ele não sabia o que o estava fazendo resistir, mas havia algo no olhar daquele homem que o desestabilizava. Era como se o policial estivesse possuído por uma força invisível, uma confiança em algo mais alto do que qualquer confronto físico. Ele começou a perceber que a verdadeira força não estava em dominar o outro, mas em controlar a si mesmo e a sua reação diante das adversidades. Como uma história inspiradora sobre superação, ele não precisava ser o mais forte no sentido tradicional, apenas o mais resiliente, e isso o tornava imbatível. O bandido, que antes parecia certo de sua vitória, agora estava começando a vacilar. O policial não estava mais agindo por impulso ou medo, mas por convicção. Ele entendia que a batalha não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de fidelidade à sua missão, a justiça que ele acreditava ser sustentada por Deus. Ele não estava só, ele sabia disso. Ele era parte de algo maior, e essa compreensão transformava sua realidade. Como um conto bíblico, aquele momento se tornava cada vez mais claro. A verdadeira força interior não vem da violência, mas da paz que se encontra em fazer o bem, em lutar pela justiça e em confiar no Senhor. À medida que o confronto continuava, o policial sentia uma paz serena, como se ele já tivesse vencido. Ele sabia que não precisava ser perfeito ou invencível. O que importava era sua determinação em seguir em frente com fé, sem deixar que a violência ou o medo desviassem do seu propósito. A verdadeira força estava em se manter firme, em continuar acreditando, mesmo quando tudo ao redor parecia em colapso. Como nos Salmos, ele compreendeu que Deus estava com ele, e essa certeza lhe dava uma paz que nenhum bandido poderia tirar. O bandido, que antes estava confiante em sua vitória, agora parecia vacilar, como se estivesse sendo tocado por algo além do físico. Ele olhou nos olhos do policial e, pela primeira vez, algo dentro dele se quebrou. O confronto já não era mais apenas uma luta de forças, era uma batalha interna, travada no coração do bandido, um embate entre a escuridão e a luz, entre a escolha de continuar no caminho da violência ou se voltar para algo maior. O policial, por sua vez, sentiu uma paz crescente. Ele sabia que, independentemente de como aquilo se resolvesse fisicamente, a verdadeira vitória estava na justiça. Ele compreendeu, como as mensagens evangélicas tantas vezes falam, que a verdadeira força não está na punição do inimigo, mas na possibilidade de transformação. Ele estava ali, não para destruir, mas para restaurar, para oferecer ao bandido a chance de redenção, como Deus oferece a todos nós. Ele sentia que, ao manter-se firme em sua missão, estava cumprindo o propósito maior de sua vida, servir a justiça e a paz que vem de Deus. E foi então que algo extraordinário aconteceu. O bandido, como se estivesse sendo tocado por uma força invisível, lentamente abaixou a arma. Ele não sabia por quê, mas o peso das palavras do policial, sua calma, sua confiança em algo maior, fez com que sua resistência fosse quebrada. O bandido, em um momento de vulnerabilidade, não conseguia mais sustentar a mentira que vinha alimentando. Como nas histórias de fé e superação, ele percebeu que havia uma chance de mudar, que a sua vida poderia ser diferente. E, embora o caminho à frente fosse incerto, naquele instante, ele fez uma escolha. O policial, vendo o gesto de rendição do bandido, não sentiu orgulho ou vitória pessoal. Ele sentiu alívio, como quem sabe que a verdadeira batalha havia sido vencida. Ele sabia que não estava sozinho ali, que Deus tinha guiado aquele momento. Ele se lembrou de um versículo que dizia: "A justiça do Senhor é perfeita, e ele não abandona os seus." A vitória, naquele momento, era de ambos, do bandido, que teve a chance de se redimir, e do policial, que conseguiu seguir o caminho da justiça com fé, coragem e compaixão. À medida que a situação se resolvia, o policial olhou para o céu e deu graças. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, naquele momento, ele havia cumprido sua missão. A justiça não era algo que dependia de suas forças, mas da sua capacidade de confiar no Senhor. Ele havia enfrentado a escuridão e escolhido a luz. Como em muitas histórias inspiradoras, aquele momento seria lembrado como uma lição de fé, esperança e, acima de tudo, de confiança no que é justo. Agora que você viu como a fé pode transformar até os momentos mais difíceis, a pergunta é:
O que você vai fazer com esse poder? A verdadeira força não está na luta física, mas na coragem de se manter firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Você tem a capacidade de enfrentar qualquer adversidade, mas é preciso acreditar. Você está pronto para colocar essa fé em ação? Ou vai deixar o medo e a dúvida tomarem conta de você? A escolha está nas suas mãos. Toda situação difícil pode ser uma oportunidade para exercer sua fé e crescer mais forte. Mas é preciso decidir não apenas acreditar, mas agir com confiança naquilo que Deus pode fazer através de você. Então, o que você vai fazer hoje para mudar sua perspectiva e aplicar essa força na sua vida? Se você quer continuar aprendendo como aplicar a fé no seu cotidiano, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. A verdadeira mudança começa de dentro para fora, e você tem a chave para desbloquear tudo o que Deus tem preparado para a sua vida. Vamos juntos nessa jornada de transformação.